Meus cumprimentos a todos. Eu me chamo Dulcilene Moriman Teixeira, tenho 48 anos, moro hoje aqui em Cuiabá, residente desta capital, né? Tenho 2 filhos, a qual eu os amo muito e são os meus ícones de motivações. E é por eles, e é para me edificar também, e é para eu ter essa profissão de ensino superior, a qual foi este o meu chamado, que hoje estou aqui cursando essa licenciatura de pedagogia. Nasci em Juara, Mato Grosso, comecei a minha educação infantil em 1982, na escola Oscar Soares, onde tinha a gestão da irmã Lúcia Nete, certo? Ela era uma irmã rígida em suas organizações, entre professores, entre o ambiente, entre as aulas, né? E com os alunos também, no complemento de fazer a acolhida da fila, tinha que ser bem certinho. Naquela época, nossos uniformes tinham que estar impecáveis, limpos, né? Eram de preguinhas as saias, blusinhas brancas fininhas de poliéster, meinhas brancas, aquele tênisinho que hoje eu nem sei chamar o nome, esqueci. Então, a minha infância na minha educação, ela foi muito marcante para mim, porque foi aonde eu me alfabetizei, foi aonde eu comecei a resolver continhas de matemática, a escrever bilhetes, e nesse termo todo com o professor, que na época era uma professora só para todas as matérias, e essa professora, eu me lembro muito bem, ela me chama Adelaide, e essa professora, ela era rigorosa, porém ela era amável com seus alunos. Ela via que o aluno não estava com seu desenvolvimento, ela chamava até a cadeira e explicava ali junto com o aluno, num tom de voz que entre o aluno e ela pudesse entender. Então ela não tinha aquele alarme dos gritos dentro das salas de aula. Eu não me lembro disso. Eu lembro que ela ia nas mesas, ela explicava a matéria, e ela dava muito caligrafia, né? Inclusive para mim, ela deu muita frases para mim fazer em caligrafia, aprimorar a minha letra, porque ela era muito pequenininha. E os castigos naquela época também era dado para quem não fazia todas as atividades. As atividades eram cobradas, tarefas, né? Eram cobradas, e quando o aluno não fazia, o bilhete ia para os pais, né? Não só para os pais, mas a coordenadora, na época não era coordenadora, era a supervisora que falava. Ela ficava ciente do aluno que não estava fazendo as atividades, mesmo quando criança. E engraçado que era uma cidade que estava assim se colonizando, e já tinha assim essa forma de organização. Eu não sei, por ser o regimento de ser tão rígido, né? E embora isso tudo para mim marcou, porque eu adquiri uma forma de respeito cultural com a minha família também. A minha família participava das reuniões, que era os pais e mestres. Eu fui criada com os avós maternos, tá? Desde os 3 anos de idade, eu fui criada com eles. E meus pais separaram na época e deixaram eu com meus avós, e cada um foi para o seu lado, tá? Hoje eu sei onde eles estão, hoje nós se comunicamos, e assim, temos assim um amor paterno e materno, graças a Deus, ao nosso bom Deus, e graças também à educação, porque a educação, ela nos traz entendimento dos fatos que se ocorrem com a gente durante o nosso caminhar, que nós temos com o crescimento, né? E nunca vai parar de a gente aprender. E sempre vamos cada vez mais aprimorar e cada vez mais aprendendo. Então, como eu ia falando, esta minha infância, ela foi muito importante para mim, porque ela enraizou uma cultura de respeito entre os mais velhos, entre os professores, entre a minha família. Se tomava bênção, não desrespeitava os mais velhos, né, de forma alguma. Pedir licença, desculpa, obrigado, isso aí desde pequeno, isso aí foi ensinado para mim, e
não tenho o que reclamar sobre essa educação. Ela só fez aprimorar mais para que eu pudesse resolver assuntos depois, né, que fossem surgir. Assuntos estes que, através do diálogo, de uma boa comunicação, você consegue resolver qualquer problema, né, desde que você saiba entender como conversar com as pessoas, no espaço onde a pessoa com o espaço com as pessoas está, né? E é isso. E eu passei para os meus filhos essa tomada de cultura. Então, uma bênção, né? E quero que passe para os filhos dele, né? Com meus netos, que hoje eu tenho um neto. E hoje, uma filha minha, ela é formada em mestranda de zootecnia, fazendo um doutorado. O outro filho meu, bacharelado em Direito, trabalha em outra área, não quis prosseguir. Enfim, mas o que é mais rico que eu vejo neles é essa simplicidade que eles têm, dessa harmonia, de conversar com as pessoas, de ter o respeito, né? É muito lindo e eu consegui passar isso, graças a Deus. Então, vamos continuar, gente. Qual é a forma positiva? Que, apesar que eu já coloquei aqui, né? De colocar para minha família a cultura do respeito, da educação, a alfabetização, me alfabetizei muito bem, né? Da comunicação. Isso foi de 1ª a 4ª série. Quando eu fui para a 5ª série, eu já sabia escrever bilhetes, né? E assim foi a progressão dos planejamentos didáticos. Eu fiz o meu 2º grau, eu tinha 17 anos, 16 para 17, e logo em seguida eu já comecei a namorar e fugi. Na época eu fugi, né? E ali parei pelos estudos, mas depois eu comecei fazendo alguns cursinhos lá, cá, colar, fazia o Enem, passava assim com os cortes bons. Tentei fazer até uma vez a pedagogia, porque num caminhar da minha vida, eu separei do meu esposo, fui para Juara, e lá eu consegui fazer a pedagogia na Unemat, bem no comecinho. Não consegui começar. Aí depois resolvi voltar para o meu esposo, aí não quis mais fazer o estudo, né? Então, o chamado já estava comigo. Então, eu comecei a fazer os Enems, e através dessa pontuação que eu tive, de uma boa redação que eu fiz, na época, me lembro, com 800, eu consegui fazer a inscrição no FMT, e hoje estou aqui, né, fazendo a licenciatura em pedagogia, e quero continuar com essa pedagogia, com essa disciplina, e quero crer que eu possa conseguir executá-la até o final. A forma negativa, gente, que eu vejo das mudanças do ensino antes para hoje, é que mesmo que as normas das diretrizes de bases, mesmo que as leis existem agora em favor das crianças, em favor de profissionais, ainda há muito que mudar na educação. A educação teórica, realmente, ela é um conceito, mas na prática é totalmente outra visão. A gente tem que lidar psicologicamente com o nosso psicológico, como tratar as pessoas, e nós somos diferentes umas das outras. Então, não só além de fazer o planejamento de aula em si, mas querer construir esse planejamento e tentar compartilhar e passar para fazer a execução do trabalho do professor, não é nada fácil. Então, há muito que se estudar sobre isso também. E as mudanças o desrespeito que hoje está muito grande entre professores e alunos, né? E a participação dos pais, que tem que ter. Tem que haver uma participação rigorosa com os pais dentro da educação com os profissionais. Está cada vez mais distante. Quando o professor tenta compartilhar com o pai sobre a dificuldade do seu filho, sobre o que está acontecendo, muitos professores são agredidos verbalmente. Então, é preciso ter essa cumplicidade com a educação, com os pais e os filhos. Eu vou relatar aqui uma crítica, né, que eu fiz sobre a educação, que é o seguinte: no contexto da sociologia, a família, ela representa uma agregação de indivíduos unidos por laços afetivos, ou de parentescos,
em que os adultos são responsáveis pelo cuidado com as crianças. A família também é compreendida como a primeira instituição responsável pela socialização dos indivíduos. Então, o contato da família com a criança na educação, ela é muito importante. E depois que a criança está dentro desse ambiente, dentro dessa instituição da educação, no contato com o professor, e vou relatar também sobre o relato de Piaget, 1977, que eu tirei de um site chamado semanaacademica.org.br. A ligação entre os professores e a família resulta em ajuda recíproca e no aperfeiçoamento real dos métodos, aproximando a escola da vida ou da preocupação ou das preocupações profissionais dos pais, sendo uma interação recíproca, resultando na divisão das responsabilidades. Termino aqui o meu relato memorial da minha educação sobre a infância e aguardo e espero de mim mesma que eu possa concluir este curso de licenciatura em pedagogia, porque o saber e o aprender, ele é contínuo. E eu quero tentar fazer a diferença, fazer as observações que forem necessárias, tentar cumprir com essa minha obrigação, que eu digo, mas uma obrigação positiva, até do meu egocentrismo profissionalmente, né? De poder passar isso adiante para aqueles que precisam do conhecimento e também dar um orgulho imenso para minha família. Eu agradeço muito por estar aqui fazendo esta apresentação e espero que todos tenham apreciado e tenham gostado. E meu muito obrigada. Até mais.